O que o anticristo fará em 2024 é chocante. Há um sentido palpável de urgência no ar. É evidente para todos que acreditam na linha do tempo profética de Deus que o relógio está correndo e o tempo é essencial. O mundo, inegavelmente e inquestionavelmente, está diante de uma encruzilhada onde a linha do tempo profética de Deus está se desdobrando. E devido aos sinais dos tempos em que vivemos, a urgência em nossos corações deve refletir a urgência dos tempos. Está ocorrendo uma mudança clara em nosso mundo e uma mensagem que não devemos ignorar. O título de nosso sermão, O que o Anticristo fará em 2024, é chocante. Pode soar surpreendente e até perturbador, mas é imperativo que abordemos esse tópico de corações e mentes abertos. Como crentes, não é apenas nosso dever, mas nossa vocação discernir os sinais dos tempos e compreender a batalha espiritual que está ocorrendo em nosso mundo hoje. O propósito de nosso sermão hoje é duplo: chamar a atenção para a presença muito real do espírito do anticristo em nosso meio e lançar luz sobre como esse espírito está se manifestando. Estamos diante do palco para o que poderia ser uma série de eventos chocantes no ano de 2024. Encontramo-nos em uma encruzilhada na história, onde as marés da escuridão e da decepção estão subindo, e o relógio está contando em direção ao que pode ser um ponto crítico na história da humanidade. Para estabelecer uma base bíblica para nosso sermão, voltemos para as palavras inspiradas do apóstolo João, encontradas nas primeira e segunda epístolas de João. Em 1 João 4:3, lemos estas palavras: Mas todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Observe a verdade profunda transmitida neste versículo. O espírito do anticristo não é apenas uma ameaça futura. É uma realidade presente que já está agindo em nosso mundo. Há um movimento na terra do espírito do anticristo, e isso está acontecendo em nossas nações, em nossas instituições, na televisão, no cinema e até mesmo em nossos bairros locais. Existe um verdadeiro espírito do anticristo. Com muita frequência, nós, cristãos, estamos preocupados com o anticristo, o homem. Sim, o anticristo. Ele virá como um homem real. Mas o que você precisa saber e lembrar é que antes de ser revelado no palco mundial, antes de dar um passo à frente e assumir o centro do palco, seu espírito está atuando no mundo, ativamente em ação. Assim como você está cheio do Espírito Santo, existem pessoas que estão genuinamente cheias do espírito do anticristo. Elas são guiadas e direcionadas pelo espírito dele. Você não precisa ser um teólogo para ver o espírito do anticristo assumindo o controle do mundo secular. Em 1 João 2,18, João nos adverte ainda mais: Filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. As palavras de João ressoam com uma urgência que também devemos reconhecer hoje. Estamos na última hora, a última hora mesmo. Ele nos diz que mesmo em seu tempo havia muitos anticristos, aqueles que se opunham a Cristo e buscavam afastar as pessoas de sua verdade. Agora você pode se perguntar por que é essencial focar no espírito do anticristo em vez de se fixar em um único indivíduo. Focar na compreensão do espírito que se opõe a Cristo e reconhecê-lo melhor nas manifestações humanas ao nosso redor é importante. Dessa forma, podemos discernir os sinais dos tempos não através de especulações sobre a identidade de uma figura específica, mas observando o crescente aumento da lei, decadência moral e engano que caracterizam nossa era. O que o espírito do anticristo fará em 2024 é, essencialmente, uma continuação do que tem feito desde o início da última hora, a qual o apóstolo João fala. Haverá uma clara aceleração na rejeição da verdade e na aceitação das trevas. Nos últimos 15 anos, temos testemunhado uma aceleração na rejeição da verdade, e isso continuará em 2024. O espírito do anticristo, em sua essência, se opõe à verdade. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a luz. E podemos observar uma mudança nas marés deste mundo,
À medida que as pessoas deixam de aceitar a verdade absoluta, estamos vivendo em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais apegadas à escuridão. Olhe para o absurdo que está sendo aceito no mundo hoje. Isso não é natural. Parece que o senso comum não é mais comum. Cada um tem a sua própria verdade e isso continuará. Estamos vivendo em um mundo que parece estar desconectado da realidade, onde algumas pessoas rejeitaram a realidade e escolheram viver em sua própria versão dela. A preparação para a adoração de um homem, o condicionamento das pessoas para seguir e adorar um líder ou figura carismática, continuará a aumentar nos próximos anos, incluindo em 2024, quando o anticristo chegar. Não levará décadas para que ele seja reverenciado e adorado. Atualmente, os corações de homens e mulheres em todo o mundo estão sendo sutilmente persuadidos pelo espírito do anticristo a depositar sua confiança e lealdade em um ser humano, em vez de em Deus. Muitas pessoas têm a falsa percepção de que, quando o anticristo chegar, ele terá que reformular o mundo e mudar drasticamente a forma como o mundo opera. Mas isso não é o caso. Quando o anticristo emergir e assumir o centro do palco na sociedade, o mundo já estará preparado para ele. Infelizmente, esse mesmo espírito continuará a influenciar as mentes e os corações das pessoas. Isso ocorre porque as pessoas estão sendo influenciadas pelo espírito do anticristo, que já está ativo no mundo, pavimentando o caminho para sua emergência. Se o anticristo estivesse aqui hoje, você sabe que haveria pessoas que o aceitariam e aceitariam a sua marca. Muitas vezes, subestimamos a influência e a atividade do espírito do anticristo em nosso mundo. O espírito do anticristo moverá o mundo mais perto da aceitação da marca. O conceito da marca da besta, conforme mencionado no livro de Apocalipse, é um lembrete assustador das profundezas de decepção que o espírito do anticristo pode alcançar. Embora não possamos prever a forma exata que a marca assumirá, as tendências sociais sugerem que as pessoas podem se acostumar cada vez mais com a ideia de aceitar uma marca ou sistema que lhes conceda acesso a bens, serviços e privilégios. Essa aceitação gradual pode tornar os indivíduos mais suscetíveis a comprometer sua fé e lealdade a Cristo em nome de conveniência e ganho mundano. Conforme descrito em Apocalipse 13, 16, 17, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E que ninguém pudesse comprar ou vender, exceto aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Por gerações, estudiosos, teólogos e santos de Deus têm refletido sobre essa profecia, considerando-a como um cenário distante em um futuro inimaginável. No entanto, com a velocidade do avanço tecnológico e as mudanças na sociedade que estamos testemunhando hoje, essa profecia parece menos como uma visão distante e mais como uma realidade iminente. A era digital trouxe capacidades que só poderíamos sonhar há algumas décadas. O mundo em que vivemos hoje é completamente diferente do mundo em que vivíamos há 40 anos. Os veículos pelos quais você está me ouvindo agora simplesmente não existiam e eram inimagináveis naquela época. Tecnologias biométricas, como reconhecimento de impressão digital e facial, tornaram-se comuns. Chips, RFID e tecnologias de comunicação de campo próximo, NFC, estão integrados em nossa vida cotidiana, desde pagamentos sem contato até entradas sem chave. Além disso, há um movimento global em direção a uma sociedade sem dinheiro, onde o dinheiro digital está se tornando cada vez mais predominante. Continuem. A infraestrutura que está se desenvolvendo, com moedas digitais e transações online rapidamente se tornando a norma, poderia, teoricamente, dar suporte ao tipo de sistema descrito em Apocalipse 13. Além disso, a crescente interconexão do mundo e a convergência dos sistemas financeiros globais significam que a implementação de um sistema universal, como o descrito na profecia, é agora mais viável do que nunca. Estamos na última hora, senhoras e senhores. A última hora da qual João falou está aqui.
Os eventos sem precedentes dos tempos recentes, particularmente nos últimos 5 anos, mostraram a capacidade do mundo de se unir e adotar soluções unificadas. Essa unidade, embora promissora em muitos aspectos, também prepara o cenário para um líder ou sistema mundial singular exercer a influência descrita em Apocalipse. Em essência, embora não possamos afirmar definitivamente que estamos à beira de testemunhar o cumprimento de Apocalipse 13, 16, 17, as peças do quebra-cabeça estão claramente dispostas. O mundo nunca esteve tão preparado tecnologicamente e sociopoliticamente para esses eventos se desdobrarem. É uma lembrança solene da relevância atemporal das antigas profecias e da necessidade de vigilância nestes tempos de mudança. O espírito do Anticristo, em 2024, continuará a trabalhar em direção a esse objetivo: fazer com que homens e mulheres aceitem o homem do pecado quando ele vier. A crescente decadência e falta de lei mencionada nas profecias bíblicas inclui um título que se destaca: o homem da laylessness, homem da falta de lei. Essa descrição nos oferece insights sobre o caráter e a natureza de uma figura do fim dos tempos que está em franca oposição à ordem divina e à lei de Deus. Esse título pinta um retrato de alguém que personifica o caos, a rebelião e um total desrespeito pela retidão. A crescente falta de lei observada no mundo atual é um testemunho da influência difundida do espírito do Anticristo, à medida que as sociedades se afastam dos padrões divinos e dos valores bíblicos. À medida que a falta de lei ganha ímpeto, os tempos em que vivemos espelham as profecias, mostrando um claro aumento na desobediência às verdades morais e espirituais. O caos, a decadência moral e a crescente rebelião contra a ordem divina são estágios preparatórios para a manifestação final do Anticristo. À medida que avançamos em direção a 2024, a trajetória parece clara, pois o espírito do Anticristo se enraiza ainda mais. Podemos antecipar uma escalada na falta de lei em todo o mundo. Esse espírito, que já está ativo e influente, continuará a erodir os limites morais, criando um ambiente propício para a emergência do Anticristo. Ao explorar as vulnerabilidades da sociedade e capitalizar a predisposição da humanidade ao pecado, o espírito do Anticristo está preparando o terreno para um futuro em que a falta de lei não seja a exceção, mas a norma. Ao olhar ao nosso redor no mundo de hoje, testemunhamos um afastamento crescente dos valores morais e éticos. As fronteiras entre o certo e o errado parecem se confundir à medida que as normas sociais se afastam dos princípios estabelecidos na Palavra de Deus. Em 2024, essa tendência provavelmente se intensificará, levando a um aumento na falta de lei que desafia os próprios alicerces da sociedade civil. O espírito do Anticristo prospera em um ambiente onde o relativismo moral prevalece, tornando mais fácil para as pessoas racionalizarem comportamentos que estão em desobediência direta aos mandamentos de Deus. O espírito do Anticristo não está esperando uma data futura para tornar sua presença conhecida. Ele está ativo e prosperando hoje. Olhe ao seu redor. Os males do passado, a maldade que lemos nas Escrituras, não são apenas contos do passado. Eles estão se manifestando diante de nossos olhos. Você já ouviu as histórias de Sodoma e Gomorra, cidades tão ímpias que atraíram o juízo de fogo de Deus? Você foi informado sobre os dias de Noé, um tempo tão corrupto que Deus purificou a terra com um dilúvio. E quem pode esquecer Babilônia, a encarnação do orgulho humano, da arrogância e da desobediência contra o Altíssimo? Agora, ouça-me bem. Os pecados, a maldade, as depravações daqueles tempos não desapareceram no ar. Eles foram ressuscitados, reconfigurados e repaginados para o nosso dia. O mundo moderno, meus amigos, é caldeirão de todas as coisas vis que já desafiaram Deus. É como se o diabo tivesse tirado uma página de cada uma dessas eras da história e as misturado para criar o mundo em que vivemos hoje. Não se deixe enganar, não progredimos, regredimos. O pecado pode usar uma máscara diferente, mas o rosto é o mesmo.
O pecado pode ter ferramentas modernas, mas sua intenção é antiga. O diabo não precisa inventar pecados novos, ele simplesmente recicla os antigos para uma nova geração. E deixe-me dizer uma coisa: a conveniência do pecado nos dias de hoje deveria aterrorizar a todos nós. Houve um tempo em que o pecado exigia esforço, quando você tinha que sair pelo mundo para encontrá-lo. Mas agora o pecado bate à nossa porta, entra diretamente em nossas casas, espreita nos dispositivos móveis que seguramos em nossas mãos. Estamos na era digital, onde a maldade está a apenas um clique de distância. É um mundo onde nossos filhos, bem debaixo dos nossos tetos, podem ser expostos a coisas que fariam Sodoma corar. É um mundo em que a tentação não está ao virar da esquina, mas bem em nossos bolsos. Lembre-se de que isso não está acontecendo por acaso. É orquestrado. É um esforço conjunto do espírito do anticristo para nos anestesiar, dessensibilizar-nos, fazer com que aceitemos o inaceitável e preparar o mundo para o homem da falta de lei e o homem do pecado. É o plano do diabo tornar o pecado tão comum, tão prevalente, que não o vejamos mais pelo que realmente é, uma rebelião contra um Deus santo. Não estamos aguardando a chegada do anticristo, meus amigos. Seu espírito já está aqui, trabalhando nos bastidores, manipulando cordas, moldando culturas e sociedades, fazendo o anormal parecer normal. Este é o estratagema do diabo para preparar o mundo para a eventual ascensão de seu escolhido. O mundo está à beira do precipício com o espírito do anticristo mais poderoso do que nunca. Como crentes, devemos nos equipar com a armadura de Deus, fortalecer nossa fé e brilhar como faróis de luz na escuridão que nos envolve. Os eventos de 2024, embora incertos em detalhes, são indiscutivelmente cruciais na linha do tempo profética de Deus. Vamos ser diligentes, não apenas espectadores, mas guerreiros ativos por Cristo, mantendo-nos firmes contra a maré enganosa e preparando o caminho para o reino de Deus. O momento de se preparar e agir é agora, pois a hora está realmente avançada.